Oi, gente! Passando por aqui para pagar as minhas dívidas de receita de pão. Eu tentei salvar os vídeos que eu filmei ontem e lá eu não filmei mesmo a parte que faz a massa do pão. Mas assim, eu vou explicar para vocês. Eu vou tentar ser o mais explicativa que eu conseguir para deixar bem claro para vocês. E acredito que é muito simples, gente. Se você não conseguir fazer esse pão, conversa aqui, me chama no direct que a gente vai se ajudar. Reveja os teus conceitos de cozinheiro porque tá male, tá muito male mesmo. Primeira coisa, como eu vou estar falando de algumas receitas por aqui, vamos falar sobre utensílios básicos que vão te ajudar bastante para você copiar essa ou outras receitas que você veja por aí que não vai deixar você falhar nas coisas. Tenha uma amiga dessa com você. Gente, balança na cozinha faz toda a diferença, porque daí a gente faz as coisas ficarem universais. Se não tiver balança, copos medidores, esses copos que já vêm com as medidas, esse aqui tem de farinha, de açúcar, de litro, um terço, um quarto, meio, um oitavo, enfim. E facilita a vida ter essas coisas assim, porque senão eu vou falar uma xícara e você vai vir com essa xícara. Mas geralmente a medida de xícara que se usa para receita é essa xícara. Bem diferente. Essa é de 210. Se você colocar na balança e colocar água, vai dar 210. Essa aqui é 300. Aí você pode ter copos medidores assim. Essas colheres medidoras também ajudam e isso facilita bastante a vida para você unificar as coisas e a gente padronizar a receita mais, né, o que mais chegar mais perto da receita correta possível. Outra coisa, eu geralmente, assim, 99% das vezes bato o pão na mão. Eu usei a batedeira ontem porque eu tava com pressa. E aí eu queria fazer rápido porque os meninos, eu queria que eles acordassem e já tivessem tudo na mesa. Então ontem fui pra minha amiga batedeira, enquanto eu ia ajeitando outras coisas, a batedeira foi batendo pra mim. Se tiver uma planetária, dá pra bater. É nesse gancho aqui. A outra batedeira simples de mão não aguenta. Então, se tiver uma planetária, ela vai fazer praticamente todo o trabalho pra você. Mas o jeito Dona Iracilda, padrão Dona Iracilda que eu aprendi quando era criança, que é com a minha avó e com a minha mãe, é na mão, muque de confeiteira. Então, primeira coisa, os ingredientes vão estar aí na descrição. São bem simples. A primeira coisa, sempre regrinha que eu uso para fazer pão. Todos os ingredientes secos numa bacia. Farinha, açúcar, sal, o fermento biológico, que é aquele fermento para pão. Põe na bacia, mistura tudo. Mistura bem ali, junta todos os ingredientes. Faz um buraquinho assim na farinha, que já está tudo misturado, faz um buraquinho. Óleo, ovo. Começa a misturar. Mão, nada de nojinho. Se tiver aflição com a unha, luva. Mas assim, é cozinha raiz. Fazer pão é uma coisa muito primitiva. Uma mulher que faz pão já subiu, elevou a quarta potência de dona de casa e de mulher do lar, porque fazer pão é o supra-sumo da dona de casa. Então, mão na massa, sem nojinho. Mistura e depois você vai acrescentar o leite e a água morninho. Você vai aquecer leite e água de um jeito que você consiga colocar o dedo e não te queimar. Não é fervendo e também não é frio xoxo capenga. Assim, morninho que você sente e tá confortável. Você vai começar, são 250 de cada de leite e de água. Começa a acrescentar e vai misturando. A farinha que tá na receita é 1 quilo, mas existem diferenças de farinhas de lugar para lugar. Então pode ser que passe de 1 quilo. Você vai colocando. Quando você já colocou todo o líquido, você vai ver se a massa tá agarrando no teu dedo, precisa de mais farinha. Então você vai acrescentar mais farinha até ela ficar na consistência que aparece ali nos próximos vídeos a seguir, que ela não cola na mão. Quanto mais você sovar, mais vai ativar o glúten e aí o teu pãozinho vai crescer mais rápido também. Sovou, ali agora é a hora da mágica, porque você pode fazer com essa massa muita coisa. Rechear com doce de leite, rechear com goiabada, rechear com banana, rechear com vários tipos de recheio salgado. Ou só fazer os pães, como eu faço às vezes 3 pães assim grandões, é dessa massa. Eu uso essa forma grandona aqui, ó, véia de guerra. Ela deve ter 25, 20, alguma coisa por 40. Ela é grandona. Eu faço, divido a massa em 3 partes iguais, faço rolinhos assim e coloco ali um espaço entre eles para depois eles crescerem. E aí vocês vejam agora aí no vídeo como é que ficou. Aqui é aquela parte que eu falei pra vocês que mistura só os ingredientes secos. Se for na mão, é a mesma coisa, só misturar os secos. E depois que já tiver os secos e os outros ingredientes todos misturados, a massa tem que ficar dessa forma. Ela não cola na mão, ela não é muito pesada e é uma massa bem fácil de manusear.
vai sovar ali uns 5, 6 minutos e aí ela já fica. Já pode dividir os pães e pôr na forma. Aqui eu usei uma pequena parte da massa, como eu falei, eu coloquei umas sementinhas de erva doce. Depois eu vim com esse queijinho camembert, cortei ele sem chegar até o final. Ele é meio viscoso e saboroso. Ele é um pouquinho assim pegajoso, ele é molengo, né, por dentro. Então eu fui cortando com cuidado ali, a faca agarrava um pouquinho, mas com cuidado para ele não cortar até lá no fundo. Eu só queria fazer uns quadriculados para abrir assim umas partezinhas dele para poder depois colocar ali dentro as nozes e o mel penetrar até lá no fundo do queijo. Então por isso que eu fiz esses quadriculados e depois lá na frente vocês vão entender. Levei para uma assadeira que não fosse muito grande, porque esse queijo ele não é tão grande, então não dá para ser uma assadeira que espalha demais para não perder a graça do pão. Aqui peguei as nozes e fui amassando um pouco assim na mão mesmo para quebrar e colocando em todos esses buraquinhos ali do queijo, o tanto que você quiser. Eu quis colocar também amêndoas, mas depois desisti. Mas acho que ficaria bem gostoso. Fiquei com medo de ela tostar um pouco demais, porque a amêndoa é mais delicada, mas fiquei com muita vontade de colocar amêndoas ali. Depois de ter colocado as nozes, eu fui fazendo ali o isolamento desse queijo, porque não dá pra deixar aberto assim, então tem que ir fechando ali, vai dando umas beliscadinhas no pão assim, ó, segurando com a ponta dos dedos e fazendo uma trouxinha, né? Deixando essa só a parte de cima do queijo exposta, né? Não precisa fechar, porque também fica bonito. E depois você vai ver ali que eu vou colocar o mel por cima. Então vai apertando assim com os dedos que a massa cola. Coloquei mais um pouquinho de nozes nessa parte de cima do pão, né? E fui pressionando um pouquinho, bem de leve as nozes para elas não escorregarem ali enquanto a massa ainda não tinha crescido. E ficou, depois, quando a gente comeu o pão assado, deu todo um crocantinho ali por cima, junto com o queijo. Isso ficou espetacular de bom. Aí eu coloquei. Aqui é a outra massa. Eu estiquei ela. Essa era uma parte maior de massa, porque é o salgado e o salgado a gente vai com mais vontade. E eu quis fazer um pãozão gigante de uma vez só, mas poderia ter dividido em dois e daria dois pães no tamanho padrão tranquilamente. Aqui eu abri ela com rolo. Pode ver que eu não tô usando nem farinha mais e ela não tá colando no rolo. Aqui eu não vou ensinar essa receita do molho de atum, porque pode ser molho de atum, frango, carne moída, salsicha, molho padrãozão, refogado com cebola, com alho, tomate. E esse eu coloquei bastante cenourinha ralada pra quebrar a acidez do molho de tomate. E poderia ter colocado milho, ervilha, mas daí já é outra história, porque nem todo mundo gosta, mas fica a seu critério. É um molho simples, gente. Qualquer pessoa sabe fazer um molho desse, porque é um molho que a gente come com macarrão e com outras coisas. Aí fica a teu critério, pode usar várias opções de recheio, até fiambre com queijo, com orégano, né, junto. Fica a teu critério. Aqui eu coloquei bastante atum. O atum do meu kit de emergência que eu comprei no dia do apagão, eu gastei tudo nesse pão. E agora, se der outro apagão, eu não tenho de novo enlatado pra comer, porque a gente comeu tudo nesse pão aí. E é a realidade mesmo. Foi isso que eu fiz. Não posso negar. Deixei bem espalhadinho. Não cheguei muito na ponta da borda do pão ali, pra depois ele não vazar e não ficar aquela bagunça lá na forma, tudo vazando e queimando na forma lá no forno, fazendo o pão grudar na forma. Então por isso que eu não cheguei ele até no final ali da borda. Como a massa não tá colando, então ela veio enrolando com facilidade. Enrolei ela e essa última parte eu estiquei, puxei pra cima. Apertei um pouquinho só na lateral pra fechar, pra não vazar. Não gosto que vaze, há quem gosta, não tem problema. E aqui eu já tenho uma forma untada e eu pus na forma com essa parte para baixo. Veja que eu vou virar, pegar com cuidado e vá lá para baixo para ficar bem vedado e não perder o meu recheio depois. Agora eu vou colocar mel nesse queijo camembert. E, aliás, primeiro eu passei gema de ovo, era pra ser a gema, mas eu bati o ovo inteiro porque eu não tava afim de fazer separações, acepção de gema e clara. Então eu coloquei o ovo inteiro batido e passei por cima ali uma pincelada pra ficar aquele douradinho, bonitinho, quando vai lá no forno.
E aqui você pode, depois que já fez isso, deixar ele crescer um pouquinho, deixa ele dobrar de volume, num lugar assim quentinho, não no frio da casa, no lugar mais quentinho da casa, ou até mesmo já dentro do forno. Põe lá dentro do forno e fecha o forno se tu tiver com pressa. Enquanto você tá fazendo o pão, aquece o forno bem no baixinho, 50 graus, e depois desliga e mete o pão lá dentro naquele quentinho. Fica uma estufinha e o pão vai crescer bem rapidinho. Então você já pode, depois desse processo, colocar ele lá dentro do forno, nessa estufinha assim quentinha, ou se a tua casa estiver bem quentinha na cozinha, também deixa ele aí tapadinho com um paninho por cima, ou só num cantinho aí do fogão, que ele vai dobrar de volume rapidinho e depois é só assar. O processo aqui, ó, se fosse. Há quem não coloca a clara de ovo porque dizem que ela queima na forma e faz uma confusão lá e tal. Eu não tenho problema com isso, então eu usei a clara de ovo também juntos. Não poderia ter sido só a gema. Passei bem nele com esse pincelzinho de culinária, mas se não tiver o pincel de culinária, sabe o que eu faço? Eu monto um pedacinho de saquinho plástico e deixo e faço uma trouxinha para poder passar, entendeu? Ali, mel. Fui colocando mel só ali, porque como o queijo tá todo partidinho, eu pus bastante mel ali em cima, e aí ele vai escorrer naturalmente lá para baixo. Então eu pus só por cima assim. E depois, quando a gente foi comer, na hora de servir, cada um que quis, colocou mais mel, porque super combinou com o gostinho do queijo. Aqui eu vim com um mix de semente, mas pode ser gergelim ou a semente que você tiver aí. Eu tenho aqueles mix que vem tudo misturado. E aí eu coloquei por cima e ficou muito gostoso. Deu um crocantinho assim, depois que estava assado, que ficou bem, bem gostoso mesmo. E é muito simples, gente. Tá vendo que é um processo gostoso de fazer, e você pode, como eu falei, às vezes usar a tua criatividade. Eu tive vontade de colocar uns outros frutos secos ali naquele pão doce, mas eu não quis abusar demais porque eu conheço o meu time e depois eles iam achar estranho, mas tive vontade. Depois de assado ele ficou assim, as nozes em cima, bem crocantinha, assadinha. Gente, isso aqui ficou sem palavras, maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês agora ali eu cortando. O tempo de forno é o tempo que você achar que o pão vai ficar dourado. É um forno a 180 graus. Forno é igual marido, cada um tem o seu e não dá pra definir aqui um tempo, mas ele deve ter ficado mais de 40 minutos no forno, isso eu tenho certeza. Olha só a maravilha disso aqui, gente. Isso aqui ficou muito gostoso. Meu Deus do céu. Muito gostoso. Ainda peguei essa parte da ponta que não tinha muito recheio, mas lá no meio ele tá muito recheado. Eu não economizei no recheio. E esse aqui é o doce que na hora que você tira do forno, o queijo tá molinho. Ah, eu não sei. Ó, dá vontade de comer só de falar. É um espetáculo de gostoso esse pão aqui. Aí, esse é doce, então por isso que nesse aqui. Aliás, as duas massas são iguais, mas esse levou mel e ficou mais adocicado, então nessa massa eu coloquei erva doce, como eu falei, porque super combina com a massa. Olha só isso aqui, gente. Ai, Jesus Cristo, que maravilha. Dá vontade de chorar de tão bom. Eu sou assim, gente. Eu tenho vontade de chorar quando eu faço comida boa, porque eu fico até emocionada. E fico muito grata a Deus por ter comida e por eu ter feito essa comida. Aí, é isso aí, gente. Eu espero que eu tenha sido clara aqui nas explicações. Qualquer dúvida, como eu já falei em outros momentos aqui, deixa aqui embaixo. É mais para inspirar vocês e eu prometo que eu vou vir com a receita do pão completinha, filmada. E olha ali, eu ainda judiei mais um pouquinho com melzinho por cima. É aí que esse canal é um canal novo, não é o mesmo de sempre que eu posto lá no meu Instagram, é um canal novo. Se inscreve aqui pra ficar por dentro, porque aqui vai ter conteúdo totalmente diferente do que costuma ter naquele canal de lá. Então Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica com Deus.